Deixa eu só, antes de passar para o Altino, falar do mico. Eu sou pagador de mico. Aí eu vim para cá, né? Aí eu fiz, eu vou mais cedo para conhecer Altino, né? Que eu conheço há não sei quantos anos. Só que eu não associei Altino a Altino. Aí quando ele abriu, eu fiz, é tu, Altino. A gente se conheceu na Inglaterra, essa alma querida. Então, para mim, é uma alegria imensa de estar aqui com vocês mais uma vez e com você, meu irmão. Seja muito bem-vindo a essa terra, a essa Paraíba. E saiba que você é muito amado aqui. Muito obrigado, Rossandro. Obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Eu já começo a sentir alguma tristeza no coração, porque o que é bom dura pouco. Mas o MIEP não é bom. Ele é excelente. E o que é excelente dura para sempre. Hoje nós vamos falar de 4 verbos muito especiais. Mas o Rossandro, nós não programamos uma dinâmica, porque a gente vai falar com sentimento, com coração, e a gente vai conversar com vocês sobre 4 verbos, e depois eu vou trazer aqui mais um outro verbo muito especial. Esses verbos, como é do nosso conhecimento, foram ditos por Abigail, que é a noiva de Paulo. Não é a querida Abigail, a flor de Corinto. E no momento de desespero de Paulo, quando ele tenta sair do deserto de Dan para voltar a Tarso, filho pródigo voltando a casa, ele não é recebido bem pelo pai. O pai joga para ele uma bolsa de dinheiro e Paulo de Tarso, e Saulo, sendo quem era, o primeiro ímpeto dele foi devolver aquela bolsa. Eu não sou mendigo, eu não quero esse dinheiro. Mas ele estava tentando ser um homem novo e ele aceita aquele dinheiro, porque ele já não queria mais carregar o mesmo peso, porque se ele não aceitasse aquela bolsa de dinheiro, ele não teria mudado, certo? O que o pai dele precisava saber é: o meu filho mudou. E para ele saber isso, Paulo teve que aceitar aquele dinheiro. Apesar dele ter esse dinheiro, que serviu para ele poder comprar o primeiro tear para trabalhar, ele sai chorando pelos arredores de Tarso e tem uma visão espiritual muito bonita, que depois é relatado em Coríntios, que aparece Estevão e Abigail para ele. E é aí que dá-se a entrega desses verbos. Só que Estevão, como todo bom cunhado, está ali só um pouquinho e deixa Saulo conversando com Abigail, porque cunhado bom tem que ser cunhado bom, até no plano espiritual, gente. E então, Paulo está um pouco desesperado, porque ele já tem os seus propósitos, ele já sabe o que precisa fazer, mas ele tem conflitos. E aí começa a entrega desses verbos, que é: ama, trabalha, espera e perdoa. Esses verbos foram entregues no momento em que Saulo estava triste, acabado na lona. Mas Jesus é bom o tempo todo e ele não ia deixar o vaso dele escolhido trincar. Então manda alguém para restaurar. E ninguém melhor para restaurar o coração de Saulo do que a flor de Corinto. E ela passa 4 verbos que, em verdade, são um roteiro universal do comportamento do trabalhador cristão. Onde houver o sopro divino no universo, está presente esses 4 verbos. Estão presentes esses 4 verbos. E o primeiro deles é ama. O segundo, trabalha, espera e perdoa. E é uma sequência pedagógica e evangelizadora da sequência desses verbos. Eles poderiam ter sido usados em qualquer sequência que eles funcionariam. Mas a gente vê que Emmanuel é tão preciso e que Chico Xavier é tão exato
que tem aquela sequência? Porque ama é o primeiro mandamento. É a lei universal. O que eu faço para estar de acordo com Cristo? Ama. Só isso. E Abigail, como era uma mulher inteligente, ela falava pouco e precisa. Ela não precisava ficar explicando. Então, ela vai falando para Paulo naquela sequência evangelizadora e pedagógica. Porque aquele que ama precisa trabalhar, aquele que trabalha precisa esperar para ver o fruto do seu trabalho. E se esse fruto não vingar, ele vai ter que perdoar, que é o quarto verbo, é a última grande lição de Jesus na cruz. Então tem essa sequência pedagógica. E eu agora vou passar um pouquinho para Rossandro, que ele tem mais coisa para falar. A gente fica observando isso. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre quando a gente recebe um tema para a gente abordar, qualquer que seja o tema do Evangelho, a gente sempre leva em consideração que Deus conhece o que cada um de nós sente e as necessidades que temos do seu Evangelho na nossa vida. E muitas pessoas que estão aqui ou estão nos vendo na internet estão passando por circunstâncias muito particulares de dor, de superação, de luto ou de violência. E o Evangelho, ele não é e nunca foi um estudo de uma história de um personagem do passado que é poético, como, por exemplo, você que vem da terra de Shakespeare, um poema de Shakespeare, uma peça de Shakespeare, que também tem muito conhecimento, mas é sobretudo algo que Altino já deixou muito claro que é aplicável na nossa vida. Que é um evangelho que diz assim, aquilo que você passa hoje, você pode encontrar aqui as respostas, porque os personagens que vivenciaram isso são tão humanos como nós somos. E quando a gente vai ver Paulo, e eu imagino como deve ter sido linda a sua palestra de ontem sobre Paulo na intimidade, né? Que eu estava lá em Goiânia e não pude ver. Mas é a ideia de você imaginar que aquele homem, ele não ficou pronto naquele momento em que ele cai do cavalo. Ele foi se aprontando até escrever a segunda carta a Timóteo. Então, entre aquele Saulo, arrogante e prepotente, que cai do cavalo e cega para poder finalmente enxergar, e aquele homem que diz, já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim, há um processo que vai acontecendo. E é importante a gente lembrar disso para a gente poder entender o que significa esperar. Porque muitas vezes nós nos perguntamos, o que eu vim fazer aqui? Ou por que eu estou passando por isso? Ou por que eu não tive ainda isso? Ou por que eu não conquistei ainda tal coisa? Será que Deus está me dizendo não o tempo inteiro? Ou é apenas Ele está dizendo não ainda? Porque ainda precisa se preparar em você, se forjar em você, o aprendizado que tudo isso está causando na sua vida. Aquele homem, ele espera muito. Ele, inclusive, assim que sai de Damasco, ele vai... imagina assim, é como se você... você sabe porque quando você foi morar num outro país, você sabe que, de repente, você está aqui, ele mora numa cidade que não tem ninguém que fala português perto dele. Então você está aqui, tem um monte de amigo, tem um monte de gente que você gosta, conhece o dono da padaria, o cara do açougue, todo mundo é seu parceiro, conhece... Eu sei o que você fez no verão passado. Conhece todo o seu passado. De repente você chega num lugar que você não fala a língua direito, que você não é uma pessoa daquela cultura, e você sente que você vai para um deserto. E é o que Paulo vai fazer. Peraí, eu preciso baixar a minha crista de doutor da lei para buscar entender aquele que de fato é a manifestação das promessas da lei. E ele teve que passar todo aquele período em silêncio, lendo os primeiros papiros. E eu imagino a angústia dele de pensar assim, como eu não conheci esse homem? Porque ele estava na mesma época de Jesus. Como eu não conheci ao vivo esse homem? Como é que eu ainda estou perseguindo as pessoas, né? Como eu estava perseguindo as pessoas que seguem esse homem. E a gente entende porque Paulo foi escolhido, Altino, porque até quando você perguntou para mim, quando eu fui lá na Inglaterra, que palavra você definiria Paulo, eu falei força, né? Porque quando Paulo se dá conta de que Jesus é o Messias, ele não destrói-se em culpa, ele não se destrói em amargura, ele não se destrói em autodepreciação, nem muito menos se desculpa. Ele apenas faz uma pergunta:
que queres que eu faça? É assim, ok, até hoje eu não entendi. Agora que eu entendi, o que eu faço eu? E aí Jesus não deu uma receita de bolo, porque a gente quer chegar na casa espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, e tem uma receitinha. Faça assim, 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 que vai dar certo. Que não é. Entra na cidade e o mais te será dito. Espera. Diante do amor, né, começa a espera. Rossandro disse que não estava presente, mas aqueles que estiveram ontem lá no estudo comigo, eu acho que ele esteve presente sim. E é verdade, essa questão da espera, Rossandro, principalmente nos nossos dias, que nós vivemos num mundo tão agitado, tão rápido, que tudo é para a semana passada. Eu gosto sempre de lembrar que entre esse Senhor, o que queres que eu faça, e aquele que ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas do Cristo, foi uma caminhada de muito amor, de muito trabalho, de muita espera, de muito perdão e principalmente de auto-perdão. Porque a questão, nós até entendemos o amar, o trabalhar, o esperar. Nós somos impacientes, mas como eu disse ontem, o tempo corre por si só. Se ele para ou não, o tempo é o tempo. Agora, perdoar é algo que exige demais. E Paulo seguiu adiante, como o Rossandro disse, porque ele se perdoou. Então, eu gosto sempre de falar que o livro só faz sentido depois de lido. Senão ele não existe. Ele é igual uma lista telefônica. Ele é um monte de palavras, de letras juntas. Mas o livro só ganha vida depois que eu coloco o que eu li em prática. Não é verdade, gente? Por exemplo, se eu digo, tu és responsável por aquilo que cativas. Se eu ler, se eu não me importar em cativar alguém, aquele livro não faz sentido na minha vida. Então, que sentido faz para nós Paulo e Estevão? Que sentido faz o Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos? Que sentido faz o Evangelho de Jesus, se isso não me tira de onde eu estou em direção ao outro? E sem amar, sem trabalhar, sem esperar e sem perdoar, não tem como. Mas eu acho que o auto-perdão, ele é essencial. E eu acho que é por isso que esse foi o último grande ensinamento de Jesus ainda entre nós na carne. Para qualquer coisa que a gente tenha que olhar, que direcionar, a gente tem que ter essa... Eu sei que é difícil, eu não estou aqui querendo cobrar isso de ninguém ou dizer o que vocês devem fazer, porque eu sei das pedras do caminho. Mas depois que a gente lê Paulo e Estevão, a gente tem que procurar o caminho das pedras. Então, ama, trabalha, espera e perdoa, não são 4 verbos que estão num livro, num papel que foi feito pela esposa. Eu estou lendo, então eu tenho que tomar posse disso e interiorizar. Hoje eu não consegui amar, mas eu trabalhei. Hoje eu não trabalhei, mas eu esperei no Senhor. Hoje eu não fiz nada disso e eu não vou me culpar porque eu vou me perdoar. É colocar isso em dia, porque assim a gente filtra, ainda que saia uma gotinha, a gente pode colocar 10 litros. Mas se sair uma gotinha, já está valendo a pena. E o engraçado, eu falava com o Rossandro ali, é que fala-se muito desses verbos, né? Tem vários estudos, os verbos de Abigail, a tecla TEP, né? Ama, trabalha, espera, perdoa, que não é só apertar. Mas o impacto que isso teve nas cartas de Paulo, toda a estrutura teológica de Paulo é baseada nesses 4 verbos. Tudo, qualquer coisa que você lê, você pode resumir ou associar diretamente a um desses 4 verbos. É verdade mesmo, porque aí mostra o poder eu sempre brinco assim, um homem feliz é um homem amando de uma mulher. Porque você observa... Paulo amando de Abigail, gente. É porque você observa, ela impacta a tal ponto a vida de Paulo que as comunicações
Eu estava dizendo hoje para os jovens assim, vocês entendem o que são as cartas de Paulo? É como se Paulo fosse é como se Jesus tivesse fundado uma empresa e quisesse internacionalizar, tornar uma multinacional. Aí ele percebeu que quem estava no começo com ele não tinha capacidade de ser um CEO. Ele foi no LinkedIn da Judéia, localizou Paulo, que era Saulo, mas disseram, ele até vem, mas ele está na empresa concorrente. Não, vou conversar com ele em Damasco e eu mudo ele para cá. E aí, quando ele fundava as franquias, em Coríntio, em Tessalonicenses, depois ele tinha que manter uma comunicação para manter a qualidade. Basicamente, só que não tinha WhatsApp. Então ele ia lá, fundava aquelas igrejas, consolidava, viajava para fundar outra igreja, como se ele estivesse aqui, fosse em Pato, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju. Aí quando ele estava aqui em Campinas, Paulo, lá em Recife o negócio está desandando. Lá, aí Recife né, por exemplo, aquela cidade que se sentia, né, Corinto, são ricos, poderosos, cheios de dons. Dons, a gente é a melhor igreja. De Paulo, a nossa é a melhor. Aí Paulo primeiro manda a carta 12. Tem vários dons, e todos os dons são de Deus. E todos são necessários. Você já pensou se só tivesse ouvido, quem veria no corpo? Se só tivesse orelha, se só tivesse ouvido, quem veria? Se só tivesse olho, quem escutaria? Cada dom é importante e eles fazem parte do mesmo corpo. Tipo assim, vocês têm dons e todas as igrejas são importantes e cada um cumpre o seu papel. Mas se vocês se acham ainda melhor, aí com aquela doçura de Paulo entra com uma voadora, que é o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E dá-lhe Abigail, entendeu? Que é isso que a gente está tentando aqui falar, né? Ou seja, ele foi impactado por uma pessoa que, na dor de ver o pai sendo assassinado, o irmão apedrejado, testemunha. O que eu acho incrível em Abigail? É que ela testemunhava o Cristo sem tê-lo conhecido. Você entendeu? Ela conseguiu entender a mensagem altíssima do Evangelho antes do Evangelho como nós conhecemos, ainda na Torá. Ela conseguiu da Torá, da lei dura, abstrair o amor. E a resposta amorosa de Abigail diante de uma dor tão pujante fez Paulo pensar, quem sou eu para reclamar da vida diante de um testemunho tão grandioso? Não tem como não impactar ele, né? E a gente vê que Jesus... Qual foi a expressão que você usou? Jesus quando dá a missão, ali atrás? Jesus quando dá o fardo, alguma coisa, ele dá também. Sempre que Jesus dá uma missão, ele dá toda a estrutura de apoio e suporte emocional para a gente realizar. Isso. O que a gente vê aqui, a gente fala da transformação de Paulo. Na verdade... é um projeto, como o Rossandro disse aí nessas igrejas, que a gente para e pensa que Jesus tinha sua estrutura de trabalho. Ele sabia o que iria fazer e ele sabia quem iria colocar ao lado de Saulo, ao lado de Paulo e ao lado de todos. Nós focamos muito em Paulo porque é essa figura maravilhosa e gigantesca. Mas ele não estava ali sozinho. Os personagens secundários, eu lembro quando eu e Lavarini fizemos a viagem para Corinto, o tema o tema central do nosso estudo lá foi o acolhimento. Quando Abigail sai da prisão, ela é acolhida por uma viúva da estrada de Quencreia. Então a gente vê que para Abigail chegar onde chegou, para ela ter conhecimento para falar isso com Paulo, ela recebeu amparo, ela soube esperar, ela soube trabalhar, ela soube perdoar. Então não é uma coisa que aconteceu assim, Paulo estava triste lá na gruta, no alto do Tauro, e de repente Abigail chegou. O Cristo, quando trabalha, ele trabalha em equipe. O progresso, o objetivo pode ser individual.
Cada um cresce como pode. Mas quando Jesus ara o terreno, ele não ara para uma semente. Quando nós vamos fazer uma plantação, a gente ara uma terra inteira. E tem gente para semear, tem gente para limpar. Quando o fruto cresce, nós ficamos maravilhados. Mas isso é um trabalho em equipe. Paulo de Tarso não conseguiu amar, esperar, trabalhar sozinho. Eu estou falando isso aqui é para a gente não pensar assim, mas fulano conseguiu fazer isso e eu não. Você também consegue. Ouça, faça silêncio, porque Paulo de Tarso, no momento em que isso acontece com ele, ele começa a chorar muito. Paulo chora, Paulo é um chorão. E tem uma coisa muito interessante que ele faz ali. Ele pede, eu vou ler aqui a palavra de Emmanuel para vocês, que aí fica mais bonito, quer ver? Pediu o remédio da sua misericórdia e após uma prece ardente. Esses verbos para chegar a Paulo de Tarso, ele pediu a Jesus. Jesus não teria dado esses verbos para ele naquele momento, com aquela intensidade, se ele não tivesse pedido a Jesus: olha, Jesus, eu estou muito triste, eu quero fazer e eu não sei. E quando a gente pede para Jesus, Jesus nos atende. Então o que está faltando aqui, um outro verbo muito esquecido, é orar. Porque chorar, todos nós choramos. Mas dentro do verbo chorar, tem o orar. E quando a gente não conseguir orar, se a gente pelo menos chorar sinceramente, Deus lê tudo. E Ele lê lágrima por lágrima. Tem momentos na obra Paulo e Estevão, que Paulo de Tarso não consegue dizer nada, ele só chora. Só chora. Quem nunca, né, Santo? Então, gente, nós temos que ter e usar esses aparatos que estão ao nosso redor, para que nós possamos ouvir esses verbos que vêm do alto, para que cheguem até nós. É necessário que estejamos conectados e que peçamos a Jesus. O negócio é, eu amo Paulo de Tarso, eu gosto de Paulo de Tarso, que história linda, mas eu não faço nada. Eu não peço, eu não amo, eu não espero, eu não trabalho, eu não perdoo. Então vai ser só um ídolo que está distante. E ele realmente vai ficar cada vez mais distante. Até o momento em que a gente perceber, como ele mesmo diz, que eu não fui pecador, eu fui o maior dos pecadores. Então a gente tem que lembrar, além desses verbos, lembrar também que nós temos que orar. Vou pegar essa imagem aqui, que eu vou explicar para o pessoal. Essa imagem, né? Você vai quebrar o coração das pessoas. Ele vai quebrar o coração de vocês. Não, é que um amigo meu me mandou assim, porque quem de vocês já não teve um dia que a dor é tão grande que você só consegue chorar, você não consegue fazer uma oração, você só sente aquela dor imensa. E aí é como se fosse assim, uma carta, querido Deus. Tu começa a escrever uma carta para Deus, sabe assim? Aí desaba no choro, então o papel está cheio de lágrimas e no final está amém. E é interessante porque Davi fez uma carta, fez um salmo sobre isso. Quando eu converso com crianças e adolescentes nas escolas que estão em ideia de ação suicida ou que se cortam, eles dizem assim: eu me corto porque eu sinto uma dor tão grande que eu me corto para esquecer a dor que eu estou sentindo, que eu não sei dizer qual é. Que é justamente uma geração de filhos que não aprendeu a desenvolver as emoções e não sabe dizer o nome da dor que sente. Que é o primeiro movimento psicológico da maturidade, é dar nome à dor. A gente chama de rotulagem. É raiva, é angústia, é medo, é desespero, é inveja. O que é que você está sentindo? Mas tem hora que a gente não consegue sentir, mas Deus sente. E aí Davi faz: Senhor, eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em mim palavras. Eu sei que tu conheces o meu pensamento.
E é tão precioso isso que eu nem consigo alcançar. Então Paulo muitas vezes estava em suas lágrimas de prece. As lágrimas e os nossos choros de angústias compungidos no quarto, vendo a vitória dos outros e aparentemente somente a nossa derrota, é percebida por Deus. Nenhum pedido nosso fica sem resposta, mas sabe por que a gente não pede? Por causa do verbo que você trouxe, Altino, e que a gente não consegue executar na nossa vida, e que é o primeiro para que todo mais venha: se perdoar. Porque a gente acha que não merece. Porque a gente acha que Deus está distante, que Jesus está distante. Quem sou eu para pedir? E Jesus faz o seguinte, ele diz: olha, se você quer um humano, você é humano, fale. E se seu filho pedir pão, você não vai dar pedra? Imagina o teu pai que está no céu. Você imagina você, por exemplo, começar a ter febre e ficar: eu não vou pedir o antitérmico à minha mãe e a meu pai porque é feio eu estar com febre? Você imagina essa cena? Ou então, eu estou com vergonha de pedir a meu pai e a minha mãe o antitérmico, eu vou na casa do vizinho. A gente não fala com Deus porque acha que Ele é uma autoridade distante, como quando Ele é o autor da nossa vida, nos sonda profundamente, conhece as dores que a gente ainda nem sabe pelas quais vamos passar, mas ao mesmo tempo sabe das capacidades que teremos de superar, porque Ele está nos forjando. Nos forjando, esperando o tempo correto. Então, as dores todas que estão ali pedagogicamente nos construindo, elas começam a cessar quando você diz assim: eu entendi. E se um gesto de amor cobre a multidão de pecados, um gesto de amor cobre a multidão das dores. Porque quem aqui não já passou por um momento tão difícil, em que ninguém te dava um auxílio, e uma única pessoa chegou e disse assim: estou aqui com você. Ela não deu a solução para o seu problema. Ela não foi dar um conselho significativo e retumbante. Ela só disse assim: você não está só. E como isso foi importante. Então, nesse movimento da vida, entender que Paulo se perdoa faz com que ele entenda o amor de Deus numa dimensão tão absurda. Porque quando eu olhei assim, eu disse assim: Paulo se perdoou assim que viu quem era Jesus. Ele não perdeu um segundo se culpando porque não reconheceu Jesus. E foi exatamente por isso, Jesus sabia quem ele era. Esse cara, ele não vai perder tempo com desculpa, nem se culpando, nem no moído do trauma fazendo terapia. Ele vai logo passando. Ele não vai perder tempo com o discurso de ai, que dói. Não, ele disse assim: eu vou fazer, como é que eu faço agora? Estava errado aqui, é para cá, vamos. E foi. Então, quando você estiver em casa e você perguntar o que é perdoa, trabalha, né, espera, né, e ama, faça isso por você, porque Deus lhe ama, Deus lhe respeita e Deus lhe convida a crescer. E nunca duvide essa prece compungida, que é a mesma que André Luiz faz depois de quase 8 anos. E depois reclama: por que vocês não vieram? A gente está aqui desde o primeiro dia. Olha, no primeiro dia o amor de Deus está esperando ele do outro lado. Quem mantém ele no umbral? A culpa e a falta de auto-perdão. Quando ele cansa de se culpar, de se violentar, e faz uma prece compungida, o amor que sempre esteve ali passa a ser enxergado. Então nunca faltou de Deus amor, acolhimento e misericórdia. É a nossa falta de auto-perdão que não nos faz enxergar esse amor presente o tempo inteiro. Deus é bom o tempo todo. E, como o Rossandro disse, quem aqui nunca passou por um momento muito difícil? E tem um outro verbo que é muito importante mesmo. Há uns anos atrás, eu tive um problema muito grande, muito sério. E naquele momento de dor que eu só conseguia chorar,
E a dor era tão grande, que eu queria tirar a minha vida. Não porque eu não amasse a minha vida, porque a minha vida é maravilhosa. Se tem uma vida que é boa, bela, bonita, é a minha. Mas a dor era muito grande. No momento de desespero, eu peguei o telefone e liguei para Tiquim, para a irmã Aila, e falei com ela assim: Aila, eu estou sentindo muita dor e eu estou com medo de mim. E a Aila falou comigo assim: Altino, volte para sua cama e dorme. E eu fui dormir, e ela disse: eu vou orar por você. Eu dormi, eu apaguei. No outro dia de manhã, quando eu fui tentar fazer as minhas coisas, eu acordei mais animado. Fui ver as minhas notícias, as mensagens, e tinha uma mensagem muito bonita de uma pessoa que eu nem conhecia direito. Já tinha visto algumas coisas e tudo, e a mensagem dessa pessoa dizia assim: fica. Fica porque viver vale a pena. Fique porque você é especial. Fique porque você é importante. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu fiquei, que valeu a pena, que ficar também é um verbo especial, é um verbo bonito. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente não dá conta de amar, às vezes não damos conta de esperar, de trabalhar, nem de esperar, nem de perdoar, e nós queremos partir. E nós não podemos, não devemos, porque ficar vale a pena. Nós temos que insistir em ficar, porque se nós não ficarmos, nós não vamos amar, nós não vamos trabalhar, nós não vamos esperar e nós não vamos perdoar. Eu sou muito grato aos amigos. Eu aprendi isso com Paulo, a gratidão que ele tem pelos amigos. E eu não sei o que teria sido da minha vida, vivendo tantos anos fora, com muita saudade, se não fossem os amigos. Porque amigo não precisa estar, como eu disse ontem no estudo, ele não precisa estar aqui desse lado. Ele tem que estar do lado de dentro. Então, Rossandro, eu gostaria muito de agradecer a você. Você fala, eu já te agradeci lá em Londres, mas você disse que era para te agradecer em pessoal, mas eu quero fazer isso em público e para convidar a todos vocês a ficar. Eu fiquei porque você falou para eu ficar. Eu sei que aí tem um monte de gente que ficou também. Eu estava um dia conversando com professores, né? E eu disse assim: gente, nessa plateia de educadores, eu sei que tem pessoas que passaram por coisas terríveis na infância. Eu tenho certeza, eu dizia lá, que nesse auditório alguém aqui passou por abusos, inclusive pelos pais. E talvez se sinta assim um lixo, né? Mas olha o que você fez. Diante do abuso que você sofreu, você escolheu educar. A sua resposta da vida foi amar. E como a gente sabe, perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar é fazer diferente do que fizeram com a gente. Portanto, se você todo dia sai, você vai lá e faz o seu trabalho, volta para casa decentemente e acha que não fez nada, você fez tanta coisa. Você diariamente está dizendo para a vida: eu não vou fazer o que fizeram comigo.
Já imaginou o poder que é isso? Eu queria que a gente entendesse isso, para a gente entender como a gente é incrível. Porque as pessoas dizem tanto que a gente não presta, e isso não presta para nada. Isso só faz a gente se sentir um lixo. E Jesus dizia, vós sois luz do mundo. E, gente, Jesus não era coach, não. Jesus não fazia propaganda de palestra, não. Jesus, ele via algo que a gente não está enxergando, porque a gente não se perdoa, porque a gente acha que a nossa vida é comum e esqueceu do extraordinário milagre do cotidiano. Eu tenho uma amiga que é de Curitiba, Maria Cláudia Sondal, ela faz parte de uma empresa que eu tenho de educação e ela é a head de pedagogia. Ela me contou que ela tinha uma tia que sempre dizia assim para ela, Altino, quando ela saía de casa: ó, minha filha, tenha uma abençoada rotina. Ela fazia, oxe, rotina, abençoada. O mais chato é rotina. Até que ela teve um problema de saúde sério e quase morreu em Curitiba e ficou interna no hospital para transplante ou não transplante o coração. E um dia ela lembrou da tia e ela disse assim: tudo que eu daria hoje eu daria tudo hoje para acordar, tomar café e ir pegar um ônibus para dar minhas aulas. Eu daria tudo pela minha abençoada rotina. É diariamente que a gente está servindo a Deus, amando, esperando, trabalhando. A gente fica olhando para essas pessoas especiais, assim, que chamam a atenção do mundo, mas Deus, Ele olha para esses 8 bilhões de encarnados já, que diariamente acorda, que diariamente trabalha honestamente, que cuida do neto, do filho, do sobrinho, que diariamente tá perdoando, e que briga no WhatsApp da família, entra e volta e sai, e não desiste daquele danado, daquele moído da família, né? Porque somos esse ser humano normal, que Paulo era esse cara normal, os apóstolos eram essas pessoas como a gente. Que é interessante quando você diz assim, então assim, não precisa de nada de muito especial para servir a Deus. Só precisa dizer, o que queres que eu faça? Só isso, porque se você esperar você ficar bom, você não entendeu que o lance é, com todas essas imperfeições, servindo você fica bom. Se você esperar ficar perfeito, você não entendeu o que é na imperfeição de quem somos, na vulnerabilidade, vontade de desistir, mas insistir e ficar. Teve uma pessoa que disse assim: você tem que ficar, nem que seja para cantar a música de Raul Seixas. Qual aquela? Eu sou a música que posso. Fica. Mas fica, né? E é esse amor que a gente vê, Altino, em toda essa construção desse homem como nós, mas que se dispôs a ser instrumento, como qualquer um de nós pode e merece. E sabe, Rossandro, falando em verbos, tem um verbo que tem que ser muito lembrado, que é o primeiro verbo no imperativo que Jesus fala para Saulo: levanta-te. Naquela conversa, o primeiro verbo que Estevão fala para Paulo nessa gruta, antes dele receber os 4 verbos: levanta-te. Quando Paulo de Tarso chega no plano espiritual, ele está ajoelhado, ele sabe que algo diferente aconteceu, ele já não sente mais dor, e alguém o chama pelo nome, e ele reconhece a voz e diz: Ananias. Ananias diz a ele: levanta-te, Saulo. Eu tenho essas leituras e essas pesquisas porque eu gosto, como eu disse, eu gosto de trabalhar com o texto, com a palavra, é onde eu pesquiso. Mas não é por acaso, porque tem tantos outros verbos que Emmanuel poderia ter usado. Está ali o levanta-te. Então aqui, se há um pedido para que alguém se levante, é porque este alguém está baixado. O que quer dizer que você não foi feito para ficar caído. Você pode tropeçar, mas quando tropeçar, levanta. O nosso problema é que quando nós caímos, nós temos medo de levantar, de não conseguir andar, de achar que eu vou sofrer na caminhada. Bobeira. Antes de caminhar, a gente só caía quando bebês. Espiritualmente falando também. Mas tem um momento
em que nós temos que ouvir esse pedido de Jesus: levanta-te. Levantar com vontade para ser melhor. Levantar para acreditar, para fazer diferença. Para ajudar uma pessoa a atravessar a rua, a esperar que alguém entre no transporte público, a não fazer o gesto obsceno no trânsito. Isso é levantar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui não precisa responder, mas só para a gente pensar. O que é que me detém caído? O que é que me detém caído? Eu gostaria de sugerir uma resposta. Será que não sou eu mesmo? Alguma coisa pode ter me derrubado, porque há tropeços, há pedras no caminho. Mas quanto a levantar, quem decide sou eu. Lembra do que nós falamos aqui sobre a procrastinação espiritual? A gente pode até deixar para depois, mas o tempo não espera. Quem fica parado somos nós. Então, levantar é também uma palavra de ordem que todos nós que buscamos o Cristo, que queremos entrar às portas de Damasco, temos que colocar em prática. Muito bonito isso, porque eu fico pensando que tem a hora que a gente cai mesmo, né? E que Até Paulo caiu, né? A gente fica lá curtindo aquela... Aliás, não sei se vocês sabem o lugar mais visitado do mundo, né? Que ninguém faz selfie de lá. O fundo do poço. Ninguém faz. Estou aqui no fundo do poço com meu amigo Altino, ninguém faz selfie do fundo do poço. Não tem. Mas é o lugar que a gente mais carimba passaporte da vida. E tem momento para estar lá no fundo do poço. Tem uma música linda de Guilherme Arantes, né? Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia. Está lá, eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, daria tudo por um modo de esquecer, daria tudo para o meu mundo e nada mais. A gente tem esse momento, tem direito de curtir a fossa. Que a gente não pode estacionar nesse lugar. Do mesmo jeito que eu não posso estacionar meu carro na vaga perpétua da felicidade, muito menos devo eu estacionar meu carro no buraco do poço sem fundo, achando que eu não posso. Mas o que você estava falando aí, Altino, me fez perceber uma coisa, né? Que assim eu só escuto as palavras da ação quando eu faço o primeiro movimento de me erguer. O ama, trabalha, perdoa, espera, né? Só vem quando eu entendo que doeu, meu filho. Agora, levanta. Né? Traição no casamento, não sei o que e tal. Eu entendo que doeu. Te derrubaram, doeu. Mas para que eu possa te entregar tudo que você deseja da vida, tem um primeiro movimento seu, que é se levante. Não se defina pelas pessoas que te fizeram tropeçar, mas pela tua capacidade de se erguer novamente. E quando você se ergue, inclusive tem uma mensagem de Emmanuel muito bonita, que diz assim: trabalha, mesmo com os joelhos desconjuntados, trabalha, ou seja, mesmo com dificuldade, trabalha, né? Que essa coisa toda vai se construindo e se constituindo em cada um de nós. Então, esse se erguer é um movimento. Mas aí eu queria pegar um outro verbo. Vamos para outro verbo. Vamos verbalizar. Aliás, quando tu falou de lista telefônica, tu entregou a idade, né? Porque assim, para quem não sabe o que é lista telefônica, geração Z, é um livro cheio de números de telefone, porque não tinha o Google no passado para a gente pesquisar, né? Que é o seguinte, às vezes, eu não consigo deixar esse meu lado. Às vezes, a gente está caído, mas às vezes nós somos aqueles que ignoramos os que estão caídos. Estender as mãos. Freud tem uma frase que ele diz assim: é incrível a força de alguém que se sente amado.
É incrível a força de alguém que se sente amado. E às vezes é só isso que a pessoa precisa escutar de você. Às vezes você está em outro lugar, no outro continente. Você não está podendo estar lá para estender a mão e você diz, olha, eu sei o que você está passando, só que queria que você saiba, eu amo você. E às vezes eu tenho que dizer, eu preciso te dizer uma coisa mais séria do que eu amo você. Eu não posso fazer isso por você, porque essa tarefa é sua. Eu não posso enfrentar o teu chefe difícil. Eu não posso curar teu trauma. Eu não posso te fazer superar essa traição afetiva. Eu não posso fazer por você a cura que você tem agora da dor, que você tem do medo da doença. Mas eu quero dizer que eu estou aqui com você. E aí você sente, não estou só. Porque é preciso que a gente entenda que Deus nos ama, mas Ele se manifesta através dos outros que ao nosso redor mostram esse amor concreto na nossa vida. Mas no mundo de hoje a gente tem se ignorado, por causa disso mesmo aqui, né? Cada um no seu quadrado, no seu Black Mirror, no seu espelhinho preto, se ignorando, quando tem pessoas do lado que queriam apenas um olhar de misericórdia. Eu vou contar para vocês uma pesquisa bem rapidinho que aconteceu nos Estados Unidos pela Universidade de Harvard, uns 50 anos atrás, bem icônica da psicologia. Eles pegaram uma escola pública americana, mandaram pesquisadores de Harvard para aplicar um teste de inteligências. E eles aplicaram, chamaram os pais dos professores, num auditório como esse, para comunicar o nome dos 50 melhores alunos. Quando eles começaram a ler, os professores começaram a ficar incomodados e os pais também. Não resistiu, levantou, tem alguma coisa errada aí. Porque essa lista aí que vocês estão lendo é dos piores alunos. Não são os melhores, não. Aí eles disseram, não, eles são os melhores. É porque vocês não sabem lidar com eles. E aí os professores ficaram calados e quietos, os pais também. A pesquisa era falsa. A pesquisa, na verdade, detectou que aquele era os 50 piores alunos. O teste mostrou que eles eram os 50 piores alunos. A pesquisa era uma outra. A pesquisa era, se com a chancela da Universidade de Harvard eu disser para você, esse menino e essa menina é capaz, você mudará seu olhar sobre ele? E se você mudar o seu olhar sobre ele, isso impactará a vida dele? E aí o que acontecerá? Acompanharam essa turma durante 25 anos. Um ano depois, esses alunos estavam entre os 100 melhores. 25 anos depois, eles foram os melhores posicionados no mundo do trabalho e na vida afetiva. Porque alguém um dia chegou e disse, olhe para essa pessoa como capaz. Então, muitas vezes, nós seremos, na vida uns dos outros, a maior manifestação do amor de Deus. Olhando e emprestando, às vezes, a esperança e a fé que está faltando em você. Porque eu te enxergo não no ponto da dor, que eu estou distante, digo, eu sei quem é você, você consegue. Está doendo, eu sei, mas você consegue. E aí você levanta. Aí um dia sou eu que caio, aí ele, Rossandro, calma, sei que você consegue. Mas está doendo, eu sei, mas você consegue. Nós somos a manifestação viva do amor de Deus na vida uns dos outros. Nós somos a manifestação de Deus na vida uns dos outros. Que frase! Que frase! Bom, o nosso tempo já vai para o final e eu gostaria... Ok, Rossandro? Ok. Eu gostaria de fazer uma coisa aqui um pouco diferente. Não vai dar para ter perguntas e respostas. Mas eu gostaria que alguém deste lado fizesse uma pergunta e que alguém deste lado fizesse outra pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui deste lado? É só levantar a mãozinha que a cerimonialista vai até você levar o microfone. Veja como ele é respeitoso, está respeitando o pessoal da direita e da esquerda. Mas é porque eu estou no centro. Então, meus amigos, não fiquem acanhados, vamos perguntar, vamos... Lá. Ele pegou primeiro, desculpa.
Então, eu tô agora me sentindo um pouquinho mais ou menos por conta do que eu vou fazer agora. Rossandro, hoje eu tive a oportunidade de ir lá no Almoço Sem Dimensões. E... Romero, tá teu lado. Isso mesmo. Sou deficiente visual, então não vi ali. E Romero me falou que esse mês eles tiveram negativo nas finanças. E que existem 6 mil crianças, né, que sofrem com as consequências do Zika vírus. Entretanto, ele só consegue atender por volta de 200 crianças. E eu queria que você pudesse nos falar um pouco sobre esse Amor de Dimensões, para que as pessoas possam conhecer esse projeto que lá eu pude ver presencialmente, o quanto ele é lindo e importante. Bom, você está dizendo assim, eu queria te falar de... Você está dizendo assim para mim, Rossandro, fala de uma oportunidade de ser instrumento de Deus na vida dos outros. Bom, Romero e Adriana são amigos muito queridos, amigos irmãos, desses que Deus deu para a vida e que torna tudo muito mais leve, né? E é incrível perceber, inclusive o próprio nome do projeto, Amor Sem Dimensões, né? Que meio que depois conhece a Fraternidade Sem Fronteiras. O Amor Sem Dimensões conhece a Fraternidade Sem Fronteiras, para que a gente possa pensar muitas vezes, porque quando está na crise, todo mundo olha, Zika vírus está na mídia e se compadece, depois parece que as crianças se curaram, que elas estão normal e que as mães não estão, maior parte delas abandonadas pelos maridos, sozinhas, e que muitas vezes você não tem R$10, então vai lá segurar o filho daquela mãe que passou o dia inteiro sem conseguir tomar banho, porque não consegue tirar o filho do colo, porque não tem quem cuide. Tem muitas formas da gente estender a mão. E claro que se você puder contribuir mais, tem estando lá fora, né, Romero? Para a gente poder contribuir e poder visitar o projeto lindo que é uma pessoa que é premiada internacionalmente como a Adriana, que podia ficar somente como pesquisadora, publicando artigos científicos, aumentando o currículo Lattes dela, né? Mas ela entendeu que não dava para ignorar a dor. Acho que um dos maiores problemas da gente hoje, e tem no Evangelho segundo o Espiritismo, cada época guarda o espírito de uma virtude a desenvolver e um defeito a combater. A vossa virtude é a atividade intelectual. O vosso defeito é a indiferença moral. A indiferença da dor que está do lado, da dor dos projetos sociais. Porque é engraçado que é essa indiferença que nos adoece. Porque uma coisa que você descobre no trabalho no bem é que ele é curativo. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa pelo outro descobre que tudo que você fez pelo outro, você fez por você. Que você é o maior beneficiado. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está com tédio no domingo à tarde, está aquela, ai meu Deus, que tédio domingo à tarde. Todo mundo tem tédio domingo à tarde, né? Isso aqui é tédio domingo à tarde, aí tudo se repete. Aí vai para a Discovery e começa tudo igual os programinha. A tartaruga está andando na savana. Tudo é... Ai, que tédio domingo à tarde. Aí sai de casa e vai servir, o tédio passa. Portanto, quando a gente entende esse ama, trabalha, perdoa e serve, né, que a gente coloca aqui mais uma atitude, mais um verbo para fazer a gente fazer, a gente descobre a condição de amar. Quem mora aqui ou quem vai ficar aqui um pouquinho mais e não vai viajar imediatamente, se puder ir amanhã, está aberto amanhã, Romero? Aliás, não se fecha, né, a porta, na verdade. E quiser conhecer o trabalho do Amor Sem Dimensões, que também tem o apoio da Fraternidade Sem Fronteiras, entender o que é um projeto deficitário, que é, traduzindo para quem não entende matemática financeira, ou seja, tem mais conta do que dinheiro que chega. E você não pode simplesmente não atender as pessoas, porque chega um ponto que você não pode atender. E o Amor Sem Dimensões é um tipo de projeto social que é igual a como a irmã Dulce fazia na Bahia, quando alguém chegava na porta e as irmãs diziam, não cabe mais. Ela dizia, essa é a porta que não se pode mais dizer não, porque já se ouviu muitos nãos. Aqui a gente não pode dizer não cabe mais. Porque o amor é sem dimensões mesmo. E quem é?
o pessoal daqui vai ficar perdendo o pessoal daqui. Não acredito nisso, não. Desculpem, mas você respondeu na pergunta do nosso amigo sobre o amar e o trabalhar. Lá com dimensões. E você já disse por N vezes, não só 10, que é perdão. Mas fale agora os dois sobre o que é espera, etimologia, o sentido espiritual, para a gente completar as 4 palavras. Espera, vamos lá, Altino. Que é difícil, tem hora de perder a paciência, eu te entendo demais. Eu só quero dizer uma coisa, aqui tá 2-0, hein? Bem, espera, e ele falou de etimologia da palavra. Quanto à etimologia, eu não lembro aqui agora, ok? Eu não posso responder. Mas eu posso dizer que esperar é de quem tem esperança. E tem uma passagem, uma frase muito bonita de Paulo sobre a esperança. Eu até tenho ela aqui, eu gostaria de ler para que pudéssemos entender o que é esperar de acordo com Paulo de Tarso, ok? Então, eu vou dar uma resposta de Paulo para o senhor, porque eu não tenho condições de responder a pergunta. Bem, Paulo de Tarso diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ou seja, a esperança salva. E a esperança de esperar a esperança de esperar, mas quem está com Jesus também tem que esperançar, esperar e ter esperança. E Paulo diz assim: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Isso quer dizer que nesses conflitos que nós estamos vivendo no nosso mundo, quando nós olhamos para o conflito, nós dizemos assim: eu não vejo solução. Eu não sei o que acontecerá. O que mais que eu posso esperar do mundo? É porque aquilo que nós esperamos, nós estamos querendo ver o que nós esperamos. E Paulo está dizendo que nós esperamos naquilo que nós não vemos. Posso traduzir isso para a nossa linguagem de hoje? Nós estamos esperando por uma transformação moral que nós não vemos ainda no nosso mundo. Nós temos que esperar para que aconteça fora daquilo que os olhos veem, para que realmente isso se concretize. Porque a hora que eu ver a paz no mundo, eu não preciso mais esperar, porque ela já está aqui. E é isso que Paulo diz. E ele diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Os primeiros. E ele fala aqui no plural. Nós que, então, ele não falou eu. Nós somos os primeiros. Os primeiros que esperam em Cristo. Deveriam ser os cristãos. A pergunta é: nós espíritas vivemos pelo Espírito? Nós cristãos vivemos pelo Cristo? Nós cristãos esperamos no Cristo? Ou nós ainda estamos dizendo que na próxima encarnação? Isso não é esperar, isso é deixar para depois. Isso não é esperar, isso não é ter esperanças. Ok? E Paulo conclui assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Olha que frase bonita. Olha como é que... Aqui ele fala de esperar e de esperançar. Olha que jogo de palavras que Paulo usa. Porque pelo Espírito da fé, aguardamos, aguardar de esperar, aguardamos a esperança da justiça.
Nós não temos paciência por uma justiça que nós dizemos que virá. A gente só fala assim: quando chegar no reino dos céus ou no paraíso, porque nós não sabemos esperar. A hora que nós aprendermos a esperar com esperança naquilo que nós não vemos, porque o Espírito de Deus age desde o princípio, nós então veremos tudo aquilo que nós esperamos por longo tempo sem ver. Não nos esqueçamos que o povo de Israel esperou muito tempo por coisas que nunca viram e nunca perderam a fé. E por esperarem atravessaram o deserto. E por esperarem retornaram à sua terra. Espiritualmente, nós também retornaremos à nossa terra prometida quando tivermos esperança para esperar em Cristo.